Olá, uma satisfação enorme estar falando com vocês. Nesse lugar onde a gente, durante o ano, teve muitos momentos especiais, momentos de alegria, momentos de choro, choro também por conquistas que foram alcançadas. Estamos finalizando o nosso ano. Não podia deixar de estar falando com cada um de vocês, nossos penúltimo domingo de 2025. Hoje um pouquinho diferente. Esse domingo hoje é na modalidade online, não estamos presencialmente nos encontrando aqui na PIB, como ao longo do ano fizemos inúmeras vezes. É um momento um pouco diferente. Por quê? Porque nesse domingo, dia 21, nós tivemos um dia muito especial, um dia de confraternização, de comunhão, onde passamos um tempo junto como igreja, como comunidade. Também convidamos amigos, pessoas queridas da nossa cidade que caminharam com a gente ao longo do ano. Então, foi uma proposta de nós experimentarmos a comunhão fora do nosso espaço aqui na praça. Mas não queria deixar passar esse domingo sem conversar com cada um de vocês. Uma celebração diferente, mas eu sei que vocês estão aí, espero que o que vai ser falado e dito alcance o teu coração, transforme a tua vida e quem sabe te dê um novo ânimo ou um novo começo para 2026. Sendo assim, antes eu quero dar alguns avisos breves, mas muito importantes. Nós temos um período um pouco mais tranquilo na nossa agenda, na nossa atividade de igreja. Diminuímos as nossas atividades porque pensamos que é muito importante também um tempo de descanso. Então, durante a semana, inclusive o próximo final de semana, também não teremos o culto presencial. Mas nós não estamos parados, porque pensamos que nesse período onde as nossas atividades presenciais estão diminuídas, nós estamos mexendo na nossa estrutura física. Nós estamos modificando para melhor atender os projetos que nós teremos o ano que vem. Ano que vem será um ano desafiador, mas um ano de conquistas, é isso que nós cremos. Então, para quem conhece aqui o nosso lugar, nosso espaço físico, ao você chegar bem na entrada, no térreo, nas duas primeiras salas, nós estamos reformando, porque alguns projetos que iniciaremos já no início do ano vão ocupar aquele espaço. Então, por isso, eu conto com a participação de cada um de vocês, assim como ao longo do ano a gente fez. Foi um ano muito especial porque você participou também financeiramente. Então, venho também nesse momento, apesar de você não estar frequentemente vindo aqui participar de algum outro encontro por esse período de final de ano, mesmo assim eu faço o convite para que você continue a fazer aquilo que já fez ao longo do ano, contribuir de forma generosa com esse trabalho. Então peço que você possa contribuir para que nós concretizemos esse projeto de reforma, de melhoria do nosso espaço, para melhor atender os nossos projetos. Eu tenho dois avisos rápidos também que eu acho importante para vocês que de alguma forma sempre se envolvem em nossos trabalhos estar informado. No próximo domingo, o último domingo do ano, também não teremos celebração presencial. Nesse espaço onde semanalmente nos encontramos. Será dessa forma, será online. Mas também agradecemos a Deus porque nos desenvolvemos nessa comunicação online. Então podemos alcançar cada um de vocês, seja que estão na praia com seus familiares, em uma viagem de passeio, de alguma forma distante fisicamente, mas nos aproximamos de forma online. Então, domingo, dia 28, nossa celebração será de igual forma que está sendo nesse domingo, dia 21, será online. Então, eu conto com a tua presença, que tu possa participar e interagir, também te incentivo a fazer. Nosso Instagram, nosso YouTube são ferramentas de abençoar vidas e alcançar pessoas. Então, interage, vai lá, comenta, bate uma foto e nos marca que tu estás assistindo o culto. E espero que também, dessa forma, a palavra chegue ao teu coração. Tá bom? Agradeço por tudo que a gente viveu e agora eu queria deixar uma breve reflexão com vocês. Essa reflexão é de encerramento.
um mês e pouco atrás, eu iniciei uma série de mensagens, elas por título chamada Os Últimos Passos, pensando nos últimos passos de Jesus. Aqueles últimos momentos que ele viveu aqui na terra entre nós e o que ele pode nos ensinar, o que nós podemos aprender a partir daquelas ações de Jesus. Nós iniciamos tratar, o primeiro episódio que a gente tratou foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Um episódio forte e marcante. Está aqui no YouTube também, pode voltar lá e assistir. O título é A Toalha e o Trono. Você pode voltar lá e assistir e acompanhar essa série de mensagens. E hoje eu queria fazer uma breve reflexão, curta, mas para encerrar esse pensamento que vem nos acompanhando, mas também a gente já começar a olhar para o ano que segue. 2026 está às portas. Estamos finalizando 2025. E eu quero passar essa mensagem para que você possa refletir. E quem sabe, em 2026, viver uma experiência totalmente nova com Cristo. O texto que eu quero ler fica no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e no verso 5 e 6. Mas leio somente uma parte do verso, e diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Esse episódio aqui narra quando as primeiras pessoas chegaram ao túmulo de Jesus para procurar. Porque há pouco tempo antes Jesus tinha sido crucificado, tinha entregado a sua vida, ainda de uma forma não compreensível para todos, mas Jesus tinha feito essa ação que hoje nós conseguimos compreender, ainda que os personagens, as pessoas envolvidas na época não tinham essa compreensão. E essas mulheres chegam naquele dia preparadas para visitar um morto. Elas chegam naquele lugar ainda com a memória do Jesus que havia poucos dias entregado a sua vida e que elas não tinham compreendido completamente o que tinha acontecido. Só que quando elas chegam lá, aqui o texto desde o capítulo 24 em diante, ele vem trazendo uma narrativa bem interessante, que quando as mulheres chegam lá, elas não encontram Jesus. Elas encontram dois homens, e esses homens se apresentam a elas e fazem uma pergunta forte, de confronto, é desafiadora. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Esse texto daqui é um texto desafiador para cada um de nós. E eu fico pensando no ano de 2025. E puxo pela memória inúmeras situações que se viveu nesse ano, sejam elas boas ou más, sejam situações que elas encontraram algum tipo de ruptura. Elas se encerraram. E nós, quem sabe, como essas mulheres, nós estamos ou estávamos experimentando o luto, porque essas mulheres estavam de luto. E elas chegam nesse momento do luto, no lugar onde elas estavam prontas para encontrar Jesus ainda morto. E a pergunta para nós e a reflexão que fica para mim é que quantos momentos de lutos nós vivemos no decorrer do ano? Quem sabe alguma ruptura num relacionamento? Quem sabe uma perda profissional? Quantos na nossa cabeça, e a palavra que pode vir é fracasso, nós experimentamos, porque era o que essas mulheres estavam experimentando, e elas ainda estavam chorando, as lágrimas do fracasso. Só que quando elas chegam, elas são confrontadas com uma pergunta que diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E a frase para mim forte que fica nesse texto é que o Deus que a gente serve e adora ao longo dos anos e da nossa vida, não é um Deus
que encerra histórias no sepulcro. Ele não encerrou a trajetória de Jesus naquele sepulcro. Não foi ali que foi colocado um ponto final, havia uma ressurreição. Essas mulheres não tinham entendido, mas quem sabe eu ou você também não entendemos isso. Quantas situações precisam morrer, se encerrar? Como eu falei na mensagem anterior dessa série de mensagens, que nós muitas vezes temos certo receio e medo quando pensamos no fundo do poço, quando nós pensamos naquele momento de dificuldade extrema, quando as coisas se terminam ou finalizam e nos fazem sofrer e a gente sente um pouco de medo. E aqui a representação do medo total e do sofrimento é uma tumba. Mas o desafio da pergunta dos dois homens que falam com essas mulheres é: por que vocês ainda estão procurando entre os mortos aquele que vive? É um convite à vida e não à morte. Elas vêm procurando a dor e o sofrimento, novamente se deparar com a situação que produziu nela sofrimento. E os dois homens dizem a elas: parem de procurar. O que era para morrer, morreu, mas algo novo nasceu. Quantas situações nós não podemos arrastar para 2026? Nós precisamos encerrar, botar um ponto final. A morte aqui nesse sentido, eu quero te fazer pensar como aquilo que a gente precisa encerrar o assunto. Quantas mágoas, quantas feridas, quantas lamentações, quantas críticas, quantas palavras de vitimismo, quantas inimizades precisam morrer. Quantas inimizades precisam ficar sepultadas realmente na tumba? Porque Deus quer ressuscitar algo novo. O Jesus que até aquele momento essas mulheres tinham conhecido, ele tinha morrido. Mas aqui nós conhecemos um Jesus agora ressurreto. Até então era o Jesus que pisava os pés na mesma terra que cada um de nós. Esse Jesus ressurreto é o que tem uma breve jornada entre nós e logo vai para junto do Pai. Algo novo nasce. E esse convite da ressurreição, para mim, ele é muito importante. Porque ele é o convite da ressurreição para cada um de nós. Porque nós muitas vezes enxergamos na nossa vida tumbas intransponíveis e que nós não temos capacidade de viver algo novo. Quantas vezes pessoas dependentes dos seus vícios, pensando que para eles só está a tumba. Muitas vezes pessoas que estão experimentando a morte na sua vida familiar e pensando como essas mulheres, chorando diante da tumba. E esses homens dão uma palavra de ânimo e incentivo. Saiam daqui. Deus não está mais aqui. O nosso Deus é um Deus que se movimenta, e Ele se movimenta na direção da vida. O texto seguinte diz: e Ele não está aqui, ressuscitou. A experiência da ressurreição não foi só para o Cristo, é para cada um de nós. Quando nós decidimos deixar na tumba, nós decidimos deixar morrer aquilo que precisa morrer. E nós permitimos um Deus que se movimenta e faz tudo novo. Esse Deus trazer coisas novas na nossa vida. A minha oração é que tu não fique preso na tumba. Que tu não fique chorando as mortes que tu experimentou ao longo do ano. As perdas e os fracassos. Mas que a partir da esperança do Cristo que ressuscitou, tu experimente a ressurreição na tua vida. Que tu seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova versão de pai, uma nova versão de filho, uma nova versão de homem, uma nova versão de mulher, uma nova versão de cristão. Que quando venham procurar a ti e perguntem, e aí eu vou parafrasear para as nossas vidas. Onde estava aquele homem irritado? Que essa palavra seja para ti. Porque vocês estão procurando o irritado, ele já não está aqui. Nasceu um novo homem.
Quando eles venham procurar o dependente químico ou aquele que bebe compulsivamente, que essa palavra seja para ti, porque vocês estão procurando na tumba, no fracasso. Ele não está aqui. Já é um novo homem. A ressurreição de Cristo é um convite a cada um de nós a experimentar o novo. Não parar pelo caminho. A cruz não é o processo final. Depois da cruz, tem a ressurreição. A minha oração é que em 2026, tudo que experimentou morte, todos aqueles que experimentaram morte em alguma área da sua vida, em 2026, tenham coragem de ir até a cruz, porque há um caminho. Nessa série de mensagens eu tratei isso, é um caminho, ir até a cruz. Para que na cruz eu tenha a oportunidade de deixar morrer o que precisa morrer. Para que o texto de ele não está aqui, ressuscitou, ele ecoe na minha vida. Eu tenho muitas coisas que eu quero deixar nascer. E muitas coisas que eu vou deixar morrer. E esse convite eu faço para cada um de vocês. Para que em 2026, quando procurem por o homem magoado, já não está aqui. Encontrem um homem que perdoou. Quando procurem em 2026 a mulher irritada, tu possa dizer, já não está aqui. Nasceu uma nova versão de mulher, uma nova versão de homem. Passe pela cruz. Vai ter um processo, um momento do luto. Alguns ainda vão te procurar lá naquele lugar, mas eu espero que não te encontre. Nos mesmos lugares que tu visitou e não deveria ter visitado em 2025. Nos mesmos sofrimentos que tu viveu e não deveria ter vivido. Nas mesmas fracassos que tu experimentou e tu não deveria ter experimentado. Eu espero que não te encontrem mais ali. E que te encontrem agora. Um novo homem e uma nova mulher. Experimentando a ressurreição do Cristo. Que nós podemos viver ela todos os dias. Todos os momentos em nossas vidas. Essa é minha oração. Eu quero te convidar aí onde você está, seja na sua casa, seja no seu celular, no seu carro, não sei onde você acompanhou essa breve reflexão, mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos, eu quero fazer uma breve oração por você. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse ano, porque o Senhor nos trouxe até aqui, estamos finalizando, Senhor, 2025. Mas pedimos, ainda nesses últimos momentos, que o Senhor nos dê a coragem de deixar morrer tudo aquilo que precisamos deixar para trás. Todas aquelas amarras que nos prendem no passado. Que o Senhor permita que nós tenhamos coragem. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos capacite para essa tarefa. E que nós possamos em 2026 experimentar a ressurreição de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor faça tudo novo. Que já não nos encontrem naqueles lugares onde em algum momento nós éramos encontrados. Seja nos lugares de ira, de rancor, de vícios, nos lugares de sofrimento. Mas que sim nos encontrem já com a imagem do Cristo ressurreto. Transformados, restaurados, como filhos amados que somos. Essa é minha oração para cada um dos teus filhos, para cada um dos meus irmãos, que eles possam ser transformados em 2026 e que eles sejam como nós estamos tratando nesse período na igreja, árvores que frutificam e que glorificam o teu nome. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Domingo que vem também teremos nessa modalidade online o nosso encontro. Espero que você participe, um pouco diferente, mas não deixamos de estar juntos. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro.